Olá, bem-vindo! Este é o podcast Palavras de Vida da Comunidade Evangélica de Campinas. Fique agora com mais um episódio que vai edificar a sua vida. Marcos capítulo 13, versículo 10 e 11 diz assim: E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Uma das promessas que nós temos da vinda de Jesus é tudo isso que Jesus fala em Marcos capítulo 13, coisas vão acontecer mesmo, mas uma das coisas é que o Evangelho vai ser pregado, e o Evangelho é pregado através de nós, e é o Espírito Santo que nos move a pregar e que fala através de nós. E uma das promessas que nós temos sobre a vinda de Cristo é que um pouco antes da vinda de Cristo, iria derramar o Espírito Santo, como está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 28. E depois disso eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E esses dias são os dias que precedem a vinda de Cristo. E aqui fala que todos receberão o Espírito Santo. Em Atos conta de um centurião romano, Cornélio, que não conhecia ao Senhor, mas ele era uma pessoa piedosa, uma pessoa que buscava Deus, que ele orava, e ele não conhecia a Jesus, ele não tinha entregado a sua vida para Jesus, mas ele orava. E diz que um dia o anjo apareceu na frente dele, né? E o anjo comunicou a Pedro, né, para pregar o evangelho para Cornélio, né? Isso está em Atos capítulo 10. Né? E nessa história, né, é muito interessante que quando Pedro chega e prega o evangelho para Cornélio, diz assim que enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas exaltando a Deus. Então, assim, como é a promessa do Espírito Santo, né, que veio sobre os discípulos, que veio, né, sobre essas pessoas, sobre Cornélio e as pessoas da casa deles. Fala que são pessoas, né, parentes deles, pessoas íntimas deles estavam ali com ele, e eles ouviram a pregação de evangelho, e antes que eles se convertessem, veio o Espírito Santo e foi derramado sobre ele, né? E eles receberam o Espírito Santo, depois eles foram batizados, né? E é a promessa do Espírito Santo. E essa promessa ela tem sido cumprida desde Atos dos Apóstolos, e ela vem se cumprindo, né? E ela precede a vinda de Cristo. O que eu quero dizer com isso é que, assim como nós vimos em Joel, né, que profetizou que o Espírito Santo viria sobre todos, né, como são os dias em que nós estamos vivendo dias que precedem, né, a vinda de Cristo, e ela está cada vez mais próxima. Então, nesses dias existe uma promessa, a promessa do derramamento do Espírito Santo, né, e que é o Espírito Santo que ia nos ajudar, ia falar através de nós, ia agir através de nós, né? E o falar através de nós não são só palavras, mas são ações e são dons espirituais. Que você nesses dias, né, seja cheio do Espírito Santo. E se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, comece a orar, comece a buscar todos os dias, assim como Cornélio, porque eu creio que o Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua vida, e o Senhor vai te usar, o Senhor vai usar cada um de nós, porque é um tempo do Espírito Santo de Deus agir, do Espírito Santo de Deus testemunhar através das nossas vidas, e trazer, né, essa promessa, né, trazer o Evangelho, trazer pessoas para Jesus, né?
esse é o momento. Né? Então, se tem um conselho, né? Um último conselho que eu gostaria de dar é: busque o Espírito Santo.